Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde você que está conosco aqui ao vivo pelo nosso estúdio Meu Desafio EAD pelo YouTube. Então, seja cada vez mais bem-vindo à nossa aula. Vamos dar sequência aqui à preparação para o concurso da Polícia Militar e Bombeiro Militar. Ainda há pouco o professor Hilder trabalhando noções de direito, que vale para PM e BM, e também direitos humanos, não é? De forma mais específica para o bombeiro militar. E agora, língua portuguesa comigo, o professor Willy, para nós trabalharmos as duas frentes, tanto Polícia Militar quanto concurso bombeiro militar. Então, nesse caso, a nossa dinâmica desta semana está envolvendo a questão da interpretação textual. Quem assistiu à aula da quarta-feira passada, lembrando que o nosso horário de português, comigo, o Irley, fica às quartas e sextas. Então, nós temos duas frentes de português, uma com o Silvio, às segundas-feiras, e outra comigo, às quartas e sextas-feiras. Então, você se programa aí. Então, segunda-feira com o professor Silvio e às quartas e sextas comigo, o Irley. Tudo bem? Nesse caso, então, nesta semana, quarta-feira, eu iniciei o trabalho relacionado à interpretação textual, para nós trabalharmos e claramente, não é, raciocinarmos em cima daquilo que a FCC trabalha em relação aos aspectos textuais e, sobretudo, focando na chamada microtextualidade. Eu disse na aula passada que a FCC tem duas abordagens. A abordagem macrotextual, que é quando temos um texto para 4, 5 questões, ou microtextualidade, que é um pequeno texto que fica para cada questão. Se, por exemplo, a banca trabalha 6 questões, aí serão 6 microtextos, um para cada questão. Então, essa é a chamada microtextualidade. Nós temos mais o costume de trabalhar a macrotextualidade. Um texto para 5, 6 questões. Aí depois vem outro texto para 5, 6 questões. Depois outro texto para 4, 5 questões. Por exemplo, nós estamos prevendo que a banca FCC vai trabalhar com macrotextualidade, com 3 textos, mas ela também pode trabalhar com microtextualidade. Se ela trabalhar com microtextualidade, como serão 15 questões, então podem ser 15 pequenos textos, um para cada questão. Então, como nós não queremos surpresa, o nosso trabalho sempre estar à frente, na vanguarda, fornecendo a você o subsídio necessário para que você possa se municiar e assim você conseguir, não é, ter a percepção clara, a análise adequada, coerente, para que você acerte as questões. Então, estamos preparando aqui nos dois ângulos. Eu estou trabalhando, então, na quarta e sexta-feira hoje, desta semana, a microtextualidade. Na aula que vem, vou trabalhar a macrotextualidade e assim a gente vai focando nesses aspectos da interpretação textual, porque você sabe que vai cair interpretação textual. É a certeza que temos. Tudo bem? Então, olha só, vamos lá. Na aula passada eu trabalhei 1, 2, 3 questões. Então, trabalhamos 3 questões na aula passada. Se você quiser, pode assistir a aula de quarta-feira passada no nosso na nossa plataforma, quero dizer, Google Classroom. Então, se você é nosso aluno matriculado, você está matriculado e você tem, então, você está em uma das nossas turmas. Nós temos várias turmas na plataforma Classroom. Então, você deve estar em uma das turmas, clica lá. Aí vai lá, você tem, né, tem pessoas, tem atividades. Então, você vai lá na parte, deixa eu só confirmar aqui rapidinho. Aí você clica lá no Google Classroom, certo? Na sala de aula. Aí você clica lá. Após clicar, não é? A sala vai abrir, aí você abre a sala. E aí, mediante a sala aberta, você determina na sua condição o seu aspecto de pesquisa. Então, só para a gente ver aqui, não é? Olha só. Aí você abre o Google Classroom, mediante o aplicativo aberto, né? Que é Classroom, você clica na sala que você está, se é PM ou BM, aí você clica. A partir da sala que você detecta a sua condição, aí você, então, estabelece, só conectar aqui que está sem conexão, aqui, ó. Então, você está aqui, ó, eu estou na Google Classroom, certo?
Aí você vai aqui, por exemplo, PM, né? Vai aqui na PM, aí vai na parte de atividades e vai instalar todas as nossas disciplinas e professores. Aí você vai lá para a parte de língua portuguesa, professor Wirley, e você visualiza lá a aula da quarta-feira passada, tudo bem? É assim que a gente trabalha para você ficar acompanhando todas as aulas e não perder. Ah, eu não consegui assistir ao vivo. Nós temos todas as aulas disponíveis na nossa plataforma Classroom. É só você baixar claramente, não é? E ter acesso às aulas. Então, na quarta-feira passada, fizemos as questões 1, 2 e 3. Agora eu vou fazer as questões 4, 5, 6, o que der tempo na aula de hoje. Vamos à questão 4, vamos lá? Então, vamos ao slide, questão 4, já está aqui na sua tela, né? Aí na sua tela. Aí diz assim, a questão 4, diz assim, olha. No salão de entrada de um colégio religioso, há a seguinte mensagem. Santo Agostinho era bastante perseverante e ficava horas rezando a fim de que aperfeiçoasse seus defeitos, mesmo após todos estarem dormindo. O sentido lógico dessas informações nos faz entender que Santo Agostinho A. Tornava-se cada vez mais pecador, B. Rezava bastante para vencer os defeitos, C. Lutava para aperfeiçoar-se, D. Era menos pecador que os demais, ou letra E. Rezava todos os dias para ser mais santo. Pense aí um minutinho, vamos lá, só um minutinho para você pensar, raciocinar, olha o texto proposto, essa é a chamada microtextualidade, correto? Microtextualidade, que é um pequeno texto que é inserido no comando da questão. Aí você então analisa este microtexto mediante as opções A, B, C, D, E. Uma questão interessante que a banca FCC estabeleceu e a gente está aqui analisando para você perceber como é essa pegada, como é essa construção que a banca Fundação Carlos Chagas estabelece no aspecto da microtextualidade. Então, vamos lá, um minuto agora oficialmente para você raciocinar nesta questão de número 4. Valendo um minuto. Ok, vamos lá, vamos à resposta, tudo bem? Olha só, o comando diz, né, vou repetir aqui para nós mensurarmos claramente, fala, no salão de entrada de um colégio religioso há a seguinte mensagem. Santo Agostinho era bastante perseverante e ficava horas rezando, a fim de que aperfeiçoasse seus defeitos, mesmo após todos estarem dormindo. O sentido lógico dessas informações nos faz entender que Santo Agostinho, letra A, tornava-se cada vez mais pecador, letra B, rezava bastante para vencer os defeitos, letra C, lutava para aperfeiçoar-se, letra D, era menos pecador que os demais, letra E, rezava todos os dias para ser mais santo. Então, observa que aqui é um jogo de raciocínio lógico, é um jogo de inferência, ou seja, você tem que fazer todo um princípio de raciocínio para não ser induzido ao erro. A banca, ela cria um aspecto lógico, ela te induz ao erro quando ela estabelece um contexto, sobretudo religioso, e você, de repente, pensa, por Santo Agostinho, não, ele rezava todos os dias, aí você perde o detalhe e vai para uma opção errada. Na verdade, a resposta desta questão é parabéns, não é? Parabéns para quem marcou a letra A. A letra A de amor, A de amizade, A de alegria, é a resposta da questão. Então, o sentido lógico dessas informações nos faz entender que Santo Agostinho tornava-se cada vez mais pecador. Por que a resposta é a letra A? Olha só, preste atenção que a banca aqui, nesse cenário, ela te induz ao erro. Porque ela fala, Santo Agostinho era bastante perseverante. Santo Agostinho.
Aí o cérebro já recebe a informação, puxa, se trata de um santo. Se se trata de um santo, ele não vai se tornar cada vez mais pecador. Então, a tua leitura automática já descarta a resposta correta. Aí você lê que ele rezava todos os dias, ele era perseverante. Então, você vai optar por letra E, rezava todos os dias para ser mais santo, ou vai optar pela letra B, rezava bastante para vencer os defeitos, ou vai optar por outra opção como letra C e descarta a letra A. Entretanto, a resposta é a letra A. Por que a letra A é a resposta? Vamos lá, está no texto, olha só. O texto fala: Santo Agostinho era bastante perseverante e ficava horas rezando. Olha aqui, ó, tá aqui agora, aqui nesse detalhe está a resposta. Ficava horas rezando, agora, a fim de que se aperfeiçoasse seus defeitos. Ele ficava horas rezando a fim é uma finalidade. Então, qual a finalidade pela qual ele ficava horas rezando? Qual a finalidade? A fim de que aperfeiçoasse. Aperfeiçoasse sua santidade? Não, porque se aperfeiçoasse sua santidade, então ele tornava-se cada vez mais santo. Aí a letra E era a resposta. Mas ele ficava horas rezando a fim de que aperfeiçoasse seus defeitos. Se ele vai aperfeiçoar seus defeitos, ele vai se tornar cada vez mais defeituoso. Defeito na linguagem cristã é pecado. Então, se ele aperfeiçoa seus defeitos, aperfeiçoasse seus defeitos, está escrito aqui, ó, a fim de que aperfeiçoasse seus defeitos. Então, veja bem, pela lógica, aperfeiçoasse seus defeitos, ele vai ser cada vez mais, pecador. Se estivesse escrito, escute, se estivesse escrito, a fim de que fosse aperfeiçoado de seus defeitos, aí era diferente. Fosse aperfeiçoado de seus defeitos. Aí sim, ele se tornava cada vez mais santo. Mas aqui fala, aperfeiçoasse seus defeitos. O que ele está aperfeiçoando? Seus defeitos. O que são defeitos? Pecados. Se ele aperfeiçoa os defeitos, que são pecados, então ele está se tornando cada vez mais pecador. É a leitura. Por isso o raciocínio tem que ser muito lógico. Eu não vou deixar com que a banca me induza, não é? Porque o cérebro percebe Santo Agostinho rezando. Então, aí eu já descarto o pecador, porque não combina com Santo Agostinho. Então, eu deixo com que o cérebro faça uma leitura inconsciente. E eu permito essa leitura inconsciente me induzir ao erro. Não, você tem que ter uma leitura muito clara, muito objetiva, sobretudo muito lógica, não é? Objetiva, olhando cada palavra, e lógica, considerando cada elemento de conclusão, de inferência do processo textual. Então, por isso, a letra A é a resposta, porque a fim de que ele ficava horas, todos os dias, horas rezando, a fim de que aperfeiçoasse seus defeitos. Esse fragmento, a fim de que aperfeiçoasse seus defeitos. Vou repetir, aperfeiçoasse seus defeitos, aperfeiçoa seus pecados. Então, torna-se cada vez mais pecador. Ponto final. Percebeu? Então, a letra A responde a questão. Vamos à próxima. Cuidado, viu? Essa microtextualidade da FCC, ela engana. Então, não é aquilo que você pensa, não vai de primeira, seja mais cauteloso, olhe mais, considere mais, raciocine mais. Esse é o exercício para você treinar com melhor percepção e melhor exatidão nas respostas. Não é chute, não é adivinhação, é leitura. Ler o que está escrito. É o que o texto diz, não é o que eu penso. Não é o que eu quero pensar, não, é o que o texto está dizendo. Se o texto está dizendo que ele ficava horas rezando a fim de que aperfeiçoasse seus defeitos, então eu tenho que ler o que está escrito no texto, não o que eu penso, não o que eu imagino. Então é esse ponto aqui que deve ser muito bem estabelecido. Não pode deixar com que o cérebro pense algo que não está de fato registrado no texto. Então o texto ele é majoritário. Se ele diz a informação, eu tenho que mensurar esta informação do texto, não o que eu penso sobre a informação. Vamos à próxima questão para você
para você não perder esse ponto de treino e focar mais nesse aspecto de análise de acordo com o que diz o texto. Vamos lá. A quinta questão. Uma propaganda apresentou a lata de um novo refrigerante com o seguinte slogan: muito mais importante do que a beleza é o conteúdo. Logo, infere-se que a leitura provocada pelo slogan é: letra A, o refrigerante é ótimo e o rótulo é belo. B, a lata é bela, apesar de o refrigerante ser ótimo. Letra C, não há importância na embalagem desde que o produto seja bom. Letra D, o rótulo é importante, mas o líquido é muito mais. Letra E, a lata é bela e bem mais valoroso é o refrigerante. 1 minuto para você, vamos lá, raciocine. Atenção aqui aos detalhes, viu? Muita atenção aos detalhes. Vamos lá, 1 minuto valendo para você. Vamos à resposta da questão 5, vamos lá? Olha só, o comando, ele é soberano, tudo bem? Então, sempre você deve ficar atento à soberania do comando. O comando disse: uma propaganda apresentou a lata de um novo refrigerante com o seguinte slogan: muito mais importante do que a beleza é o conteúdo. Logo, infere-se que a leitura provocada pelo slogan é: letra A, o refrigerante é ótimo e o rótulo é belo. Letra B, a lata é bela apesar de o refrigerante ser ótimo. Letra C, não há importância na embalagem desde que o produto seja bom. Letra D, o rótulo é importante, mas o líquido é muito mais. E letra E, a lata é bela e bem mais valoroso é o refrigerante. Olha só, aqui o comando fala de infere-se, não é? Infere-se. Então, a gente vai ler muito essa palavra nos comandos das questões. A FCC usa constantemente esse termo, infere-se. Aí, lembrando que a inferência, olha só, a inferência é a competência de se deduzir algo a partir de uma informação e ou do próprio sentido. Então, a competência de se deduzir algo a partir de uma informação e ou do próprio sentido. Inferência é a conclusão por raciocínio lógico, é a dedução lógica, abstraída pelo processo interpretativo. Então, você deduz algo a partir da informação ou do próprio sentido do texto. Você vai deduzir. É uma conclusão por raciocínio lógico, é uma dedução lógica. Então, isso é inferência. Agora, veja só, se a inferência é uma dedução lógica, eu não vou ficar preso, não é ficar preso. Eu não vou ficar livre também para deduzir o que eu quiser. A palavra não é preso, é livre. Então, olha só, a inferência então é uma dedução lógica. Então, eu posso deduzir o que eu quiser. Não, você não pode deduzir o que você quiser. Você tem que deduzir dentro dos limites de informações e sentidos fornecidos pelo texto. Então, eu vou me limitar ao que o texto está dizendo, tudo bem? Então, sendo assim, deixa eu voltar aqui, olha, tá aqui, olha. Só para a gente ver, não é? Então, muito mais importante do que a beleza é o conteúdo. Esse é o slogan. Aí, logo infere-se que a leitura provocada pelo slogan é:
O comando disse assim, olha, presta atenção para você ver os detalhes. Uma propaganda apresentou a lata de um novo refrigerante. Então está no comando. Sendo assim, a letra A fala, o refrigerante é ótimo e o rótulo é belo. Veja bem, o comando, ele não fala de rótulo, ele fala de lata. A lata de um novo refrigerante. Não se trata de rótulo, se trata de lata. Então, pela dedução lógica, pela inferência, eu já sei que a letra A está descartada, porque o comando ele não tratou sobre rótulo. Rótulo não é a lata não é o rótulo. Então, por isso, a letra A está fora. A letra D também está fora, não é a letra D. Ela fala o rótulo é importante, mas o líquido é muito mais, também está fora. Aí, a letra A e a letra D já estão eliminadas. A letra B, a lata é bela, apesar de o refrigerante ser ótimo. Não, não é apesar de. Apesar de, ele tira o poder de conclusão. Apesar de, não é apesar de. O que o slogan está dizendo é que muito mais importante do que a beleza é o conteúdo. Então, a lata é linda, a lata é bela. Entretanto, mais importante é o conteúdo, que é o refrigerante. Então, não é apesar de, esse apesar de fica tirando a força, ele fica extraindo a força da informação que disse que o conteúdo é muito mais importante. Então, a letra B está fora. A letra C fala, não há importância na embalagem, desde que o produto seja bom. Puxa, o comando disse que a lata é bela, certo? É muito mais importante do que a beleza. Está aqui, ó, beleza, então a lata é bela. Se fala em beleza, então a lata é bela. Então, não há importância na embalagem? Sim, a lata é bela, então há importância na embalagem, desde que o produto seja bom. Olha só, por que a letra C está enfraquecida? Eu já falei para vocês em aulas anteriores, eu quero reforçar na aula de hoje. Se o comando e o próprio texto forem específicos, então temos que ser também específicos. O comando disse lata de um novo refrigerante. Então ele foi específico, é a lata de um novo refrigerante. A letra C diz não há importância na embalagem, desde que o produto seja bom. Olha só, embalagem é genérico, o comando disse lata. Produto, na letra C, é genérico, o comando disse refrigerante. Percebeu? Então, o comando ele é específico, lata. Aí a letra C, embalagem. Embalagem, qualquer embalagem, gente. Eu não vou entender embalagem, embalagem, lata. Não, não é assim, embalagem é qualquer tipo de embalagem. É um embrulho, é um papel, é uma sacola. Embalagem é genérico. Então, não vou ler embalagem e entender exatamente lata. Não, não tem como. Então, o comando foi específico, lata. A letra C, embalagem. O comando disse refrigerante. A letra C, produto, viu? É genérico. Então, se o comando ou o próprio texto forem específicos, uma opção que tratar de forma genérica não estará correta. Então, essa é a condição lógica de raciocínio. Então, por isso a letra C descarta. Se eu já descartei a A e a D, e agora descartei a B e a C, sobrou quem? A letra E. E a letra E é a resposta. A lata é bela e bem mais valoroso é o refrigerante. Perfeito. A lata é bela e bem mais valoroso, ou seja, quem mais tem valor é o refrigerante. É isso que o slogan disse. Muito mais importante do que a beleza é o conteúdo, ou seja, a lata é bela, entretanto, muito mais importante, ou seja, tem muito mais valor, porque a importância é valor, é o conteúdo, é o refrigerante. Então, a letra E responde a questão, tudo bem? Só avançar aqui para a gente ver, vamos à sexta questão. Na capa de uma revista foi divulgada a seguinte manchete, vamos à sexta questão. Então, na capa de uma revista foi divulgada a seguinte manchete: venceu o Brasil a corrupção. Como se vê, a frase possui mais de uma leitura. Logo, indique a opção abaixo que não apresenta o mesmo problema. Qual o problema? Ter mais de uma leitura. Mais de uma leitura é a famosa ambiguidade ou anfibologia. Quando fala venceu o Brasil a corrupção, o Brasil venceu a corrupção ou a corrupção venceu o Brasil? Quem venceu quem? Essa é a dúvida. Escute ou leia. Escute e leia
ou só escute, ou só leia, né? Venceu o Brasil a corrupção. Venceu o Brasil a corrupção. A corrupção venceu o Brasil venceu a corrupção. Não sei. Então o texto não me fornece a informação exata. Fica a dúvida. Eu tenho então duas leituras aqui. E é isso que o comando está dizendo. Como se vê, a frase possui mais de uma leitura. Logo, indique a opção abaixo que não apresenta o mesmo problema. Letra A. Pessoas que desobedecem às leis de trânsito frequentemente são multadas. Letra B. Após o leilão, a empresa brasileira ficou com o consórcio canadense. Letra C. Ele roubou o carro da mulher que estava perto da árvore. Letra D. O turista viu o incêndio do último andar do prédio. Letra E. A professora flagrou o aluno que corria no pátio da escola. Qual destas frases não apresenta o erro da ambiguidade? Ou seja, mais de uma leitura. 1 minuto para você, vamos lá. Isso aqui é uma interpretação. Desculpem. Isso aqui também é uma interpretação textual. Você está interpretando as frases para saber quem tem ou não a falha de mais de uma leitura. Vamos lá, então, 1 minuto para você, valendo. Vamos lá, vamos à resposta da questão? Então, a frase é: na capa de uma revista foi divulgada a seguinte manchete: venceu o Brasil a corrupção. Como nós vimos, não é? E o próprio comando fala, nós temos aqui um problema de mais de uma leitura. Venceu o Brasil a corrupção. O Brasil venceu a corrupção ou a corrupção venceu o Brasil? Venceu o Brasil a corrupção. Eu não sei quem venceu quem venceu quem. Então, isso aqui é o fenômeno chamado de ambiguidade, ou é a chamada mais de uma leitura. Está aqui, ó, mais de uma leitura. Então, chamamos isso de ambiguidade ou anfibologia, certo? Anfibologia ou ambiguidade. É o fenômeno caracterizado pela perda da unidade de sentido da mensagem mediante a presença de determinado termo ou termos que gera ou geram mais de uma leitura no contexto frasal. Então, é isso que caracteriza a anfibologia. Você pode guardar os dois nomes, anfibologia ou ambiguidade. Ambiguidade ou anfibologia. Os dois nomes se referem ao mesmo fenômeno, tudo bem? Os dois nomes se referem ao mesmo fenômeno. O que é? É a perda da unidade de sentido do texto. O texto ele é caracterizado por ter unidade de sentido. Quando essa unidade é perdida por determinadas palavras que geram, ou palavra que gera, ou palavras que geram mais de uma leitura, então essa quebra da unidade de sentido, por causa de uma palavra ou palavras que geram mais de uma leitura, é chamada de ambiguidade ou anfibologia. Eu vou voltar aqui então para, olha só, para a sexta questão. Diz assim, então. Ela fala, não é? Então, como se vê, a frase possui mais de uma leitura, mais de uma leitura. Logo, indique a opção abaixo que não apresenta o mesmo problema. Então, qual das frases A, B, C, D ou E não apresenta o mesmo problema de ter mais de uma leitura? Essa é a pergunta, esse é o fato que está sendo indagado pela sexta questão. E aí você fala, mas isso é interpretação? É porque você está interpretando as opções. Olha só o nível de interpretação que a banca FCC gera. Então, ela remete a você, que é o candidato. Inclusive, por falar em candidato, né, as inscrições do concurso seriam até hoje, né, 22, certo?
Então seriam até hoje as inscrições, mas a banca, né, o próprio governo adiou até o dia 25 de agosto. Então as inscrições foram adiadas até 25 de agosto. Aproveita aí, meu amigo. Cara, eu perdi. Não perdeu. Graças a Deus que não perdeu. Correto? E aí, como as provas vão ser diferenciadas, se você já faz parte da Polícia Militar ou do Bombeiro Militar, eu até entendo. Mas se você não faz parte nem da PM e nem da BM, então faça as duas provas. Essa é a sugestão, faça as duas. Se inscreva na prova do Bombeiro Militar, se inscreva na prova da Polícia Militar, se inscreva. Ah, são muitas matérias, estude conosco, estude aqui, ó. Aqui nós temos todas as matérias, química, física, biologia para bombeiro, certo? Administrativo, constitucional, que serve para os dois. Temos o professor Sandro, que trabalha com muita profundidade. O Hilder, que trabalha mais as noções, né? Mas tem também toda a visão do administrativo, constitucional. O Lucas trabalha processual penal, penal militar, língua portuguesa, raciocínio lógico. Então você tem todas as matérias aqui para você estudar, tanto bombeiro militar quanto polícia militar. A prova do bombeiro militar será no último domingo de outubro e a prova da polícia militar será no primeiro domingo de novembro, que inclusive será dia 2 de novembro, dia de finados. Até a gente suspeita que vai ter porque dia de finados sempre tem aquele muito trânsito, as pessoas vão aos cemitérios, então de manhã cedo tem que ter muita cautela para você sair de casa, né, para deslocar para a prova. No domingo, porque vai, né, no domingo cedo, mas no domingo vai ter muita gente nas ruas indo para os cemitérios, aquela coisa toda de finados. Então, tem que ter uma organização para você ter mais tempo, para você sair com mais tempo, para qualquer tipo de ocorrência, você tem uma margem de tempo para se, né, precaver. Mas vamos lá. Então, reforçando, a inscrição foi adiada de hoje, terminaria hoje, foi adiada até o dia 25. Vamos aqui à sexta questão, olha só. Então, você tem aqui uma interpretação que a banca FCC está te ofertando, está te conduzindo, não é? Ela quer a frase que não apresenta o mesmo problema. Que problema? Que tenha mais de uma leitura. É isso, o problema é esse. Ela disse que a frase que ela apresentou no comando, venceu o Brasil à corrupção, tem mais de uma leitura, e ela quer qual das 5 frases A, B, C, D ou E que não apresente o mesmo problema. A letra A. Pessoas que desobedecem às leis de trânsito frequentemente são multadas. Aqui eu tenho problema, então a letra A não é a resposta. O problema é a palavra frequentemente. Veja bem, pessoas que desobedecem às leis de trânsito frequentemente. Então elas desobedecem às leis de trânsito frequentemente ou frequentemente são multadas, ou as duas coisas, eu não sei. A palavra frequentemente, ela se aplica tanto a desobedecem às leis de trânsito, quanto são multadas. Aí eu fico na dúvida. As pessoas que desobedecem às leis de trânsito frequentemente, ou seja, elas desobedecem às leis de trânsito frequentemente, ou elas são frequentemente multadas? O frequentemente se aplica a desobedecer ou se aplica a ser multadas? Essa é a dúvida. Ou se aplica aos dois, desobedece e é multada, ou só desobedece frequentemente, ou só é multada frequentemente. Então a palavra frequentemente é o problema aqui, percebeu? Desobedecem às leis de trânsito frequentemente, ou frequentemente são multadas. Então fica para as duas informações. Então o frequentemente dialoga com desobedecem e dialoga com são multadas. Eu não sei se ele se refere a desobedecer ou se refere a ser multada, a pessoa ser multada, ou se refere a ambas as palavras. Então fica a dúvida, eu não sei a resposta, então isso é uma anfibologia. Eu tenho mais de uma leitura aqui, eu tenho 3 leituras. Então a letra A não é a resposta, porque queremos aquela frase que não apresenta o mesmo problema. Letra B. Após o leilão, a empresa brasileira ficou com o consórcio canadense. Olha só. Após o leilão, a empresa brasileira ficou com o consórcio canadense. É esse verbo ficou aqui que é o problema. A empresa brasileira ficou com o consórcio canadense. Ou seja, o consórcio canadense comprou a empresa brasileira?
ou a empresa brasileira comprou o consórcio canadense? Porque quem ficou com quem? Essa é a dúvida. Escute, a empresa brasileira ficou com o consórcio canadense. Então, a empresa ficou com o consórcio canadense ou o consórcio ficou com a empresa brasileira? Quem ficou com quem? Percebeu? O Brasil, a empresa comprou o consórcio canadense ou o consórcio canadense comprou a empresa brasileira? Eu não sei com quem ficou. Quem ficou com quem? Não sei. Essa é a dúvida. Letra C. Ele roubou o carro da mulher que estava perto da árvore. Quem estava perto da árvore? O carro ou a mulher? Estava perto da árvore. O carro estava perto da árvore ou a mulher estava perto da árvore? Olha, ele roubou o carro da mulher que estava perto da árvore. A mulher estava perto da árvore ou o carro da mulher estava perto da árvore? Quem estava perto da árvore? O carro da mulher ou a mulher? A dúvida é essa. Então a letra C não é a resposta. Letra D. O turista viu o incêndio do último andar do prédio. O turista viu o incêndio do último andar do prédio. O turista estava no último andar do prédio e viu o incêndio lá fora. Ou o turista estava lá fora do prédio e viu o incêndio no último andar. O incêndio era no último andar do prédio, era no prédio ou era fora do prédio? O turista estava fora do prédio, no último andar do prédio ou no prédio? Então, onde estava o turista e onde foi o incêndio? O turista viu o incêndio no último andar do prédio. O turista estava no último andar do prédio e viu o incêndio acontecer, ou o turista estava fora do prédio e viu o incêndio ocorrer lá no último andar, ou o turista estava no último andar e viu o incêndio ocorrer no prédio? Não sabemos onde estava o turista, no prédio ou fora do prédio. Onde foi o incêndio, no prédio ou fora do prédio? Não sabemos. Então isso é mais de uma leitura, entendeu? Por isso a resposta aqui é letra E. A professora flagrou o aluno que corria no pátio da escola. Olha só, vamos ver que todas as peças se encaixam na frase. A professora flagrou o aluno que corria no pátio da escola. Quem flagrou o aluno? A professora. Você percebe? Aqui você tem a resposta exata. Então, a professora flagrou. Flagrou quem? O aluno. Quem flagrou o aluno? A professora. O aluno que corria. Quem corria? O aluno. O aluno corria. Corria onde? No pátio. De qual ambiente? Da escola. Então, eu sei que o aluno corria no pátio da escola. E a professora flagrou este aluno que corria no pátio da escola. Então, eu sei quem flagrou, eu sei quem foi flagrado e eu sei a razão pela qual a pessoa foi flagrada. Foi flagrada porque corria no pátio da escola. Então, todas as informações estão garantidas na frase, não há dúvida. Eu não fico na dúvida, quem flagrou? Foi o aluno ou foi a professora? Quem estava correndo? Não, não tem essa dúvida, porque o texto, a letra E, a frase me fornece todas as informações e eu sei quem flagrou, eu sei quem corria e eu sei onde corria. Percebeu? Isso não acontece na letra A, nem na letra B, nem na letra C e nem na letra E. Portanto, aqui você tem exatamente a leitura adequada, a leitura correta, e essa é a resposta da questão. Então, é assim que você analisa. Essa é a interpretação que a banca FCC impinge nas questões microtextuais. Aqui finaliza a nossa aula. Muito boa noite já, não é pelo horário, que já estamos aqui a 10 minutos para as 19 horas. Então, muito boa noite. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, seus sonhos, seus projetos, e que Deus abençoe sua aprovação. Eu sou o professor Wirley, esta foi a nossa aula de língua portuguesa. Um bom fim de semana para você e até segunda-feira nas nossas aulas ao vivo. Se quiser reassistir às aulas, fique à vontade, assista quantas vezes quiser e a aula que quiser na nossa plataforma Google Classroom. Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau!